Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando a gravação do nosso curso online. Serão várias aulas, vários momentos e nós estaremos juntos agora também de forma online. Vamos lá? Aula de número 1 do nosso módulo de Química Geral. A gente tem que, quando se fala na Química Geral, a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando diretamente com o início, com a introdução do estudo da química. A gente tem que, quando se fala na química inicialmente, a gente vai tratá-la, lógico, como química como ciência. E a química como ciência, a gente deve lembrar que é sempre considerada como sendo uma ciência central, que pode ser utilizada em diversas outras áreas, assim como bioquímica, fisicoquímica, geoquímica e assim sucessivamente. Devemos lembrar então que a química nada mais é do que a parte da ciência ou a ciência que estuda a matéria e todas as suas propriedades, os fenômenos e assim vai, certo? Nós temos então que, quando se fala em matéria, a gente deve lembrar que a matéria nada mais é do que tudo que tem é tudo o que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Certo? Nós temos então aqui que quando a gente fala então nessa definição de matéria, a gente deve lembrar que em função da matéria são gerados então algumas outras partes dessa matéria. Nós temos que a partir dela então nós podemos obter o corpo, tá? Nós podemos ter o corpo, onde o corpo a gente deve sempre lembrar que esse corpo é dado como sendo nada mais do que uma porção da matéria, uma porção limitada da matéria, e que a partir deste corpo nós estaremos gerando, então, o que a gente conhece como sendo o objeto. A partir disso, nós devemos lembrar que o objeto nada mais é do que o corpo com uma utilidade específica. O ser humano, ele consegue, então, utilizar esse objeto de diversas formas. Exemplos nós temos aí, de cadeiras que são feitas de madeira, nós temos copos que são feitos de vidro, de alumínio e assim sucessivamente. São considerados então como sendo os objetos, tá? Então toda vida que você estiver trabalhando em função desse objeto, nós devemos lembrar que a principal característica do objeto é exatamente uma utilidade específica ao ser humano. Beleza? Nós temos então que, a partir então do estudo da matéria, nós temos diversas análises que podem ser feitas em função de suas propriedades. E toda vida que se fala então nessas propriedades, a gente vai dividir em algumas partes. A gente hoje vai falar um pouquinho das propriedades gerais da matéria. Toda vida que a gente faz menção sobre as propriedades gerais, é importante a gente lembrar que essas propriedades gerais, elas não são utilizadas para identificar a matéria. Certo? Então, elas não identificam a matéria. Como assim, professor? Eu não consigo, a partir de uma propriedade geral, dizer qual matéria a gente está trabalhando. Porque essa propriedade é para toda e qualquer matéria. Então a gente não tem, certo? Aí no caso, dependência da composição química. E aí a gente tem diversos tipos de propriedades
que a gente vai trabalhar. Temos então, quando se fala nessas propriedades gerais, a gente começa trabalhando diretamente em função da massa, que a gente já obteve essa propriedade dentro da própria definição de matéria, tá? Nós temos então que, também dentro da própria definição de matéria, nós temos o volume, em que esse volume também pode ser dado como sendo a extensão, certo? Quando se fala em extensão, é exatamente o volume que pode ser ocupado pela matéria. E assim nós temos diversos outros casos. A gente tem, por exemplo, a inércia, em que a inércia, a gente deve lembrar que essa inércia nada mais representa do que a tendência do corpo permanecer em repouso ou em movimento, dependendo exatamente de como a gente esteja analisando. Depende diretamente do meu ponto referencial, tá? Não esquecer, pessoal, que quando se fala na inércia e massa tendem a ser consideradas como sendo diretamente proporcionais. Quanto maior a massa, maior a inércia, certo? Quanto menor a inércia, é porque eu tenho uma menor massa do meu, da minha matéria, do meu objeto que vai estar sendo analisado, tá? Nós temos então que aparece para a gente a impenetrabilidade, onde quando se fala na impenetrabilidade, nós devemos lembrar que a impenetrabilidade nada mais é do que aquela que nos diz que dois corpos jamais ocuparão ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Isso vai aparecer para diversas situações, para diversos tipos de matérias, certo? E aí a gente vai percebendo todas essas situações que não nos ajudam a identificar a matéria, tá, pessoal? E aí nós temos diversos outros casos. Temos, por exemplo, a divisibilidade. Nós temos que a divisibilidade é exatamente porque a gente consegue dividir a matéria sem perder suas propriedades. Nós temos que aparece para a gente compressibilidade. Que é a capacidade desse material ser comprimido, diminuindo, por exemplo, o volume, mas mantendo a mesma massa, sem perder também suas propriedades. E nós temos, então, alguns outros casos que podem estar relacionados à elasticidade, que é a capacidade de esticar, certo? O material, beleza? Como uma mola, por exemplo, a gente pode estar aqui fazendo essa abordagem. E aí a gente tem que toda vida que a gente tiver trabalhando com essas propriedades, o que eu não posso esquecer é que todas elas são aplicadas a todas as matérias. Por isso que quando se fala na propriedade geral da matéria, a gente não tem como identificá-la partindo diretamente de uma dessas propriedades. Beleza? Então, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a parte introdutória, relacionada então à definição de matéria e suas propriedades gerais. Beleza? Gostaram? Já já a gente se encontra de novo no próximo tópico.